A névoa se agarrava à mansão Ravenwood como um sudário. Era uma manhã fria de outubro. O ar pesado e úmido carregava o cheiro de folhas em decomposição e uma sensação persistente de pavor. A velha mansão erguia-se no topo da colina, sua silhueta gótica e escura quase invisível. Um arrepio percorreu minha espinha quando desci da carruagem. Ravenwood. Um lugar de sombras e sussurros. Um lugar onde segredos eram enterrados profundamente. Eu, Harrison Blake, fui chamado a este covil de mistério. Minha reputação como detetive me precedeu. Eu deveria desvendar o mistério do desaparecimento de Agatha Blackwood. A mansão parecia maior a cada passo que eu dava. Suas paredes de pedra pareciam absorver a pouca luz da alvorada. As janelas eram escuras, olhos sem vida que fitavam a névoa. Um arrepio percorreu minha espinha novamente. Eu tinha a sensação de que este caso seria diferente de qualquer outro. Este não era apenas um caso de pessoa desaparecida. Era uma descida ao coração das trevas. A pesada porta de carvalho se abriu com um rangido. Um jovem estava na soleira. Seu rosto estava pálido e abatido, marcado pela preocupação. Sr. Blake, presumo. De fato, você deve ser o Sr. Blackwood. Ele assentiu, conduzindo-me para dentro. Thomas Blackwood, a seu dispor. Obrigado por vir. Seu aperto de mão era fraco, seus olhos correndo nervosamente. Eu podia sentir o cheiro do medo que se agarrava a ele. O hall de entrada era escuro e opressivo. Teias de aranha pendiam de todos os cantos e a poeira cobria os móveis antigos. Retratos de Blackwoods de rosto severo enfileiravam-se nas paredes. Seus olhos pareciam seguir cada movimento meu. Parecia estar entrando em uma tumba cheia de segredos. Diga-me, Sr. Blackwood, quando foi a última vez que viu sua tia? Thomas Blackwood hesitou. Seus olhos dispararam para as sombras que se agarravam aos cantos da sala. O silêncio se estendeu, denso de palavras não ditas e verdades ocultas. Foi há uma semana. Tia Agatha, ela simplesmente desapareceu. Nenhum bilhete, nenhum sinal de luta. Apenas desapareceu. Eu o estudei atentamente. Sua dor parecia genuína. Mas havia algo mais lá. Um lampejo de algo em seus olhos. Medo? Culpa? Ou era algo mais sinistro? Mostre-me o quarto dela. Ele me conduziu pela grande escadaria, cada degrau rangendo sob nosso peso combinado. O ar ficou mais frio à medida que subíamos, o cheiro de poeira e deterioração mais pronunciado. Os retratos nas paredes pareciam nos observar com olhos críticos, testemunhas silenciosas dos segredos de Ravenwood. O quarto de Agatha estava exatamente como ela o havia deixado. A cama estava bem arrumada, um livro aberto na mesa de cabeceira. O ar era denso com o cheiro de lavanda, um leve traço da mulher que uma vez ocupou este espaço. Mas algo não estava certo. Meus olhos examinaram o quarto, captando cada detalhe. A condição imaculada do quarto parecia encenada, perfeita demais. Um arrepio percorreu minha espinha. Este não era um quarto simplesmente abandonado. Era um quarto cuidadosamente arrumado para parecer assim. Passei minha mão enluvada pela lombada empoeirada do livro na mesa de cabeceira. Uma primeira edição de Jane Eyre. Agatha Blackwood tinha um gosto excelente, mas o livro era uma mera distração. Meus olhos foram atraídos para uma pequena mancha descolorida na parede acima da lareira. Era quase invisível a olho nu. Quase. Você mandou limpar este quarto recentemente, Sr. Blackwood? Ele balançou a cabeça. Não desde que a tia Agatha... Sua voz se apagou. Pressionei meus dedos contra a mancha descolorida. Cedeu sob meu toque, revelando um pequeno buraco de fechadura oculto. Meu pulso acelerou. Cada instinto gritava que eu estava prestes a descobrir algo significativo. Algo que poderia solucionar este caso. Retirando uma ferramenta pequena e fina do bolso do meu casaco, comecei a trabalhar na fechadura. Ela se abriu com um clique suave. Uma seção da parede girou para dentro, revelando uma passagem estreita escondida atrás da lareira.
O cheiro de mofo de ar viciado emanava da abertura. O que é isso? A voz de Thomas Blackwood era uma mistura de surpresa e medo. Ignorando-o, peguei um castiçal próximo e entrei na passagem secreta. O chão estava frio e úmido sob meus pés, o ar denso com o silêncio de eras. A luz bruxuleante das velas iluminava uma passagem estreita e cheia de teias de aranha que serpenteava profundamente no coração escuro da mansão. A passagem era longa e sinuosa. Era como caminhar pelas veias da própria mansão, o coração de seus segredos pulsando ao meu redor. O ar ficou mais frio, mais úmido. O silêncio era quebrado apenas pelo som da minha própria respiração e pelo baque surdo de meus passos. Finalmente, a passagem se abriu em uma pequena sala empoeirada. Uma única lâmpada a óleo brilhava fracamente no centro, lançando sombras grotescas nas paredes. E lá, caída em uma cadeira, estava Agatha Blackwood. Ela estava viva, mas inconsciente. Sua respiração era superficial, seu rosto pálido. Corri para o seu lado, verificando se havia algum sinal de ferimento. Ela tinha um galo feio na cabeça, mas parecia ilesa. Agatha, tia Agatha, o que aconteceu? Ela se mexeu, mas não acordou. Seus olhos se abriram por um momento, brilhando de confusão, antes de se fecharem novamente. Era claro que ela precisava de atenção médica. O que você fez, Sr. Blackwood? As palavras pairavam pesadas no ar. Ele estremeceu como se eu o tivesse atingido. O silêncio desceu sobre a sala, espesso e pesado. A luz bruxuleante da lâmpada dançava nos olhos de Thomas Blackwood, refletindo uma tempestade de emoções. Medo, culpa, desespero. Ele abriu a boca para falar, depois a fechou novamente, seu olhar percorrendo a câmara empoeirada como se buscasse escapar. Eu não queria que isso acontecesse. Então se explique. Por que sua tia estava trancada em um quarto secreto? Por que encenar seu desaparecimento? Ele afundou em uma cadeira próxima, seus ombros caindo sob o peso de seu engano. É o legado da família. A fortuna dos Blackwood é amaldiçoada. Suas palavras saíram, um torrente de culpa reprimida e segredos antigos. Ele falou sobre uma família dilacerada pela ganância, de uma fortuna construída sobre mentiras e engano. Ele falou sobre seu pai, levado à ruína pelo peso do legado Blackwood. E ele falou sobre Agatha, a última Blackwood verdadeira, que ameaçou expor a verdade, doar toda a fortuna para a caridade, para expiar os pecados do passado. Eu não podia deixá-la fazer isso. O nome da família, o dinheiro, é tudo o que nos resta. Ele havia trancado Agatha no quarto secreto, na esperança de convencê-la a mudar de ideia. Ele havia encenado seu desaparecimento na esperança de ganhar algum tempo. Mas à medida que os dias se transformavam em uma semana, o medo corroeu sua consciência. Ele não havia previsto seu ferimento, resultado de uma queda durante seu cativeiro. Culpa e medo finalmente o levaram a procurar minha ajuda. Sua história era uma teia emaranhada de desespero e engano. Mas algo em seu comportamento, sua genuína preocupação com a tia, me dizia que havia mais na história. Conte-me tudo, Sr. Blackwood. Diga-me o que você não está me contando. Ele hesitou, seu olhar voltado para a forma inconsciente de sua tia. Então, com um suspiro resignado, ele começou a falar novamente. Suas palavras pintaram o quadro de uma família assombrada por seu passado, de um legado construído em terreno instável. E ele revelou uma verdade muito mais sinistra do que eu poderia imaginar. A confissão de Thomas revelou uma verdade chocante. Agatha não pretendia doar toda a fortuna. Ela estava perto de descobrir um segredo há muito escondido, uma verdade que ameaçava destruir o legado Blackwood. Uma verdade que alguém estava desesperado para manter enterrada. E esse alguém, descobriu-se, não era Thomas. Minhas suspeitas mudaram do jovem advogado atormentado pela culpa para um novo alvo, o aparentemente invisível zelador de Ravenwood, um homem conhecido apenas como o velho Silas. Silas estava com a família Blackwood há gerações, um observador silencioso de seus triunfos e tragédias.
Ele conhecia seus segredos mais profundos, seus atos mais sombrios. E ele era extremamente protetor com o nome Blackwood, mesmo que isso significasse silenciar aqueles que o ameaçassem. Silas soube da investigação de Agatha sobre o passado da família. Ele temia que ela descobrisse a verdade sobre a fortuna dos Blackwood, uma verdade que implicava seus próprios ancestrais em uma teia de engano e traição. Ele havia golpeado Agatha, pretendendo silenciá-la, e a havia movido para a Câmara Secreta. Sua lealdade aos Blackwoods era absoluta, cegando-o para a linha entre o certo e o errado. Ele acreditava que estava protegendo a honra da família. Na realidade, ele estava perpetuando um ciclo de mentiras e engano. Com a ajuda de Thomas, encontramos Silas na velha biblioteca da mansão, cercado por tomos empoeirados e artefatos esquecidos. Ele não resistiu à prisão. Seus ombros caíram em derrota, seus olhos refletindo uma vida inteira de servidão e lealdade equivocada. Alguns segredos, ele disse com voz rouca, são melhor deixados enterrados. Mas alguns segredos, pensei, são melhor trazidos à luz. Um médico foi chamado para cuidar de Agatha. Quando ela lentamente recuperou a consciência, cercada pelo conforto familiar de seu quarto, pude ver o alívio nos olhos de Thomas. Ele havia cometido erros, agido por medo e desespero, mas sua preocupação com a tia era genuína. Ele havia escolhido se libertar do ciclo de engano. A névoa havia começado a se dissipar enquanto eu me preparava para partir de Ravenwood. A mansão, não mais envolta em névoa, parecia menos ameaçadora sob a luz pálida do sol. Mas o ar ainda continha um certo frio, uma sensação persistente de mal-estar. Alguns segredos, eu sabia, permaneceriam enterrados dentro daquelas paredes antigas. Obrigado, Sr. Blake, ele disse, sua voz cheia de gratidão. Você nos salvou. Assenti, meu olhar varrendo a fachada imponente de Ravenwood uma última vez. A verdade tem um jeito de vir à tona, eu disse. Mais para mim mesmo do que para ele. Enquanto a carruagem sacolejava pela longa estrada, eu não conseguia me livrar da sensação de que meu trabalho em Ravenwood não estava totalmente terminado. A mansão, agora aparentemente quieta e imóvel, guardava uma vida inteira de histórias não contadas, de sussurros do passado. Os Blackwoods haviam partido, mas seu legado, como a própria mansão, permanecia. O mundo além de Ravenwood acenava, cheio de seus próprios mistérios e intrigas. Mas uma parte de mim, eu sabia, seria para sempre atraída de volta para aquele topo de colina desolado, para a silhueta imponente da mansão contra o céu em constante mudança. Os segredos de Ravenwood eram profundos. Alguns haviam sido desenterrados, expostos à dura luz do dia. Outros permaneceram ocultos, enterrados sob camadas de tempo e engano. Enquanto eu me afastava, deixando Ravenwood para trás, eu não conseguia deixar de imaginar que outras histórias aquelas paredes antigas poderiam contar. Que outras verdades estavam adormecidas, esperando o momento certo, o investigador certo, para trazê-las à luz. Os mistérios de Ravenwood, eu percebi, durariam muito depois que eu partisse.